Bom dia a todos, meu nome é Guido Biasi. Eu vou começar a apresentar a prova oral 1 da disciplina de Física 3. Minha prova é referente ao primeiro relatório que fizemos. E a primeira questão é a seguinte: ele pede para a gente definir essas grandezas, todas da tabela, e classificar elas no MKS e no CGS, né? Então, abrindo aqui o relatório, vamos lá. Eu peguei todas as grandezas e defini. Então, definição: Q igual a NE, que no MKS é Coulomb por segundo e no CGS também. Carga elétrica também é Coulomb por segundo, I igual a Q sobre T. Potencial elétrico, temos que ele é dado, que equivale a joules por Coulomb, e ele é a quantidade de energia necessária para mover uma carga elétrica unitária entre dois pontos. O potencial elétrico é uma grandeza escalar medida em volts. Resistência elétrica, definição: R igual a ρ vezes L sobre A, definida como a capacidade que um corpo tem ao opor-se à passagem da corrente elétrica. A unidade de medida da resistência na SI é Ohm. Potência elétrica, definição: P igual a V vezes I, é a medida da quantidade de energia elétrica fornecida ou consumida por um circuito elétrico. Pode ser calculada por meio de grandezas como tensão, corrente e resistência elétrica. Sua unidade é o watt. Capacitância igual a C sobre Q dividido por V, e é a quantidade de carga dada em Coulomb, e U é o potencial eletrostático dado em volts, então é Coulomb sobre volts. Fluxo magnético, definição: essa letra grega, B vezes A, cosseno de θ. Lembrando que a indução magnética trata-se de uma grandeza vetorial, então ela tem módulo, direção e sentido. O Sistema Internacional de Unidades, a unidade do fluxograma é o Weber, e a da indução magnética é Tesla. Indutância, definida como a razão entre o fluxo magnético no elemento e a corrente elétrica que flui através do elemento. O valor da indutância é inversamente proporcional à intensidade da corrente. Resistividade, definição: R igual a ρ vezes L sobre A, e a unidade de resistência elétrica no SI é ohms por metro. Já no exercício 2, ele perguntou o que era um voltímetro e um amperímetro, e pediu para a gente discorrer sobre a conexão deles e o que diz respeito à resistência interna. Então, um voltímetro, aparelho utilizado para medir diferença potencial entre dois pontos. Por esse motivo, deve ser ligado sempre em paralelo com um trecho do circuito do qual se deseja obter a tensão elétrica. Para não atrapalhar o circuito, sua resistência interna deve ser muito alta, a maior possível. Se sua resistência interna for muito alta comparada à resistência do circuito, consideramos o aparelho como sendo ideal. E aqui fiz outro comentário: sua resistência tem que ser muito alta para que a corrente não percorra o caminho do voltímetro. O amperímetro, o aparelho utilizado para medir a intensidade da corrente elétrica, que passa por um fio. Pode medir tanto contínua como alternada. A unidade utilizada é o ampere. O amperímetro deve ser ligado sempre em série, para aferir a corrente que passa por determinada região do circuito. Para isso, o amperímetro deve ter sua resistência interna muito pequena, a menor possível. A resistência tem que ser muito baixa para que não influencie a corrente para que passe o amperímetro. Então, terminamos o exercício 1 e vamos para o exercício 2, vamos para o exercício 3. Monte 4 circuitos. Aqui ele pediu para a gente montar 4 circuitos e compará-los depois, a parte teórica e a parte prática, né, feita no software. Então, o primeiro circuito eu utilizei 10 volts e de resistência 2 kΩ. Tá aqui a imagem dele. Eu vou fazer agora para vocês verem como se faz. Então, a gente vai pegar uma fonte de corrente contínua, que é o VDC. Vamos utilizar aqui também uma resistência, que é o R. Vamos colocar aqui. E vamos colocar o terra. GNT, se eu não me engano. Terra.
Vamos ligar o circuito agora. E vamos colocá-lo para rodar. Não, vamos ver quais são os exercícios, os valores utilizados. Eu coloquei 2 kΩ e 10 volts. Então, voltando aqui ao exercício, vamos aqui editar esse valor para 2 kΩ. E aqui nós vamos editar para 10 volts. Dando OK aqui, apertando para rodar, com as teclas selecionadas para mostrar. Nós temos aqui o resultado de 5 mA, que coincidiu com o resultado que eu fiz anteriormente, né? Aí na parte teórica eu usei a equação e cheguei no mesmo resultado. Para os outros exercícios, basicamente é apenas alterar o valor. Então a gente tem aqui esse resultado. Vou fazer mais um aqui para exemplificar. 10 volts e 10 ohms. Então a gente abre aqui o SPICE. 10 volts já está lá. E aqui eu vou colocar só 10, porque o software entende que se não colocar unidade é o ohms. Coloquei, pedi para correr. Tá aqui, chegamos a 1 ampere a corrente. A equação, mesmo resultado. Os outros dois foi a mesma coisa, o mesmo procedimento. Depois nós concluímos que, como podemos observar, os resultados obtidos através do software coincidiram com os resultados teóricos. Isso porque, por se tratar de um experimento realizado por um software, não apresenta o erro amostral. Agora no exercício 4. Nós vamos fazer... Bom, no exercício 4, ele pediu para que nós mudássemos a fonte, né? E coletássemos os dados para fazer alguns gráficos. Então agora a fonte é de uma variável, fonte de energia variável. Eu já fiz aqui, eu não vou refazer, mas eu vou explicar por quê. Eu refiz algumas vezes esse exercício, muitas vezes, e tá dando um erro no meu computador. Então, esse rodou, depois de muito tempo, eu vou explicar por ele. Aqui é a fonte que nós colocamos. Então, a frequência eu coloquei 60 e a amplitude 10, certo? Aqui é o tempo que eu quero que ele leia, 0,1 segundo. Eu rodei o sistema, vocês podem ver. Eu coloquei uma impressora aqui de iPrint. Uma vai calcular a tensão e outra corrente. 2 resistores. E botei para rodar. Rodando, nós obtivemos o seguinte gráfico. Aqui ele mostra como está variando a minha fonte durante o segundo, certo? E aqui temos os dados. Esse aqui já é da segunda impressora. Esse é o da primeira impressora. Então os dados vão de 1, 9, depois vai para 1 de novo. E vai para 9 de novo. E aí depois entra outra impressora. Aqui. Então vamos fazer o tratamento desses dados agora. Então eu copiei os valores, né? Coloquei aqui. E agora eu vou adicionar uma fórmula, porque eles estão com uma ordem de grandeza a mais, por conta que o ponto é milhar e aqui no Brasil é diferente. Então vamos em fórmula, aplicar, vamos aqui, coluna 1, adicionar. Então eu adicionei os valores aqui, agora estamos dividindo por 1000. Coluna 1 e 2 já foi. Colocar a coluna 3 dividido por 1000. Aplicar. E aqui a gente vai colocar
a coluna 4, adicionar, dividido por 1000, aplicar. Agora nós vamos fazer o primeiro gráfico, que é corrente em função do tempo. E vamos selecionar essa coluna e essa. Vamos plotar para achar o gráfico. Agora sim, um gráfico de... parece até um gráfico de seno e cosseno, gráfico alternado. Então temos aqui o gráfico da função, tem a função do tempo, né? Tanto da corrente quanto da tensão. Os dois a gente espera que dê alternado. Agora vamos para a função tensão. Então selecionamos esse que é a segunda impressora. Vamos plotar o gráfico. Temos o gráfico aqui alternado, mas aconteceu que eu plotei os dois, tá vendo? Pera aí. Plotei os dois, não, me desculpa, eu plotei o 2y. Então vamos pegar o tempo, que é o mesmo para os dois, e vamos plotar o gráfico aqui, de novo alternado, como nós esperávamos, variando, né? Agora vamos fazer o gráfico da corrente pela tensão. Então vamos lá, vamos transformar esse aqui em X. E agora a gente vai graficar esses dois. E vamos lá. Botar. Podemos ver aqui, ó, que aqui é bem menor e aqui já é bem maior. E temos que o coeficiente angular dessa reta aqui, que é corrente pela tensão, é o valor da resistência. É isso, muito obrigado, até a próxima.